Contorno Leste, a maior obra estruturante da nossa história, é uma realidade. São 17 quilômetros ligando o Distrito Industrial à rodovia Emanuel Pinheiro, que vão conectar 50 bairros e mais de 200 mil pessoas. Mais que uma obra, uma nova Cuiabá com mais mobilidade, desenvolvimento e oportunidade. A gente não vê a hora da obra ficar pronta, que vai trazer mais oportunidades, mais emprego para todo mundo, né? Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Olá, hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho para estagiários, para aprendizes, como é que está no Brasil, mas em especial aqui na nossa região, Mato Grosso, porque hoje nós recebemos o superintendente institucional do CIEE, Ricardo Melantônio, esteve de passagem aqui na nossa capital e vai trazer um pouco, situar um pouco como é que está nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de pós-pandemia. Ricardo, muito obrigada por ter aceito esse convite para esse bate-papo. E eu já gostaria de pedir para você contextualizar, né, esse momento que nós estamos vivendo. Está havendo uma retomada em todos os setores, né? Nós temos recebido, inclusive, muitos representantes dos diversos setores. E a gente sabe que essa área aí de estágios, né, para os aprendizes, sofreu muito na pandemia, né? Você pode contextualizar para a gente, por favor? Primeiro, eu agradeço o convite, Lídice. Boa tarde a todos. Nós vivemos momentos eu poderia dividir em um período pré-pandemia, 2019, depois a própria pandemia no nosso país a partir de março de 2020 e até a presente data, né? Momentos distintos, né? Evidentemente, toda atividade econômica teve seus impactos, né? Não preciso entrar no mérito da discussão do que aconteceu no Brasil e no mundo, mas houve um impacto muito grande também na inserção dos jovens no mercado de trabalho. Então, como o Centro de Integração Empresa-Escola atua em programas de estágio e aprendizagem, né? Na verdade, com a cessação dos cursos presenciais, houve a possibilidade de que muitos não tivessem a sua continuidade dos seus estágios nos seus ambientes de trabalho presenciais. Os aprendizes também, porque eles passam por um período de capacitação em salas de aula e o período que eles passam na empresa, né? Sempre destacar que o aprendiz é CLT, então é um empregado, né? Que recolhe encargos, enfim, tem uma diferenciação do fundo de garantia, em vez de 8%, 2% fundo de garantia. Então o impacto foi muito grande, tanto que foi criado, e o brasileiro, além de uma grande resiliência, tem uma criatividade muito grande. Foi criado, inclusive, o estágio remoto. Para dar continuidade ao estágio dos estudantes, já que, na verdade, muitas universidades acabaram em faculdades suspendendo as atividades, né, dos seus cursos, acabaram desenvolvendo nas suas próprias residências, né, com seus computadores, enfim, com seus equipamentos, a continuidade dos seus estágios para não ter interrupção. Lógico que vão até indagar, mas o melhor estágio é aquele presencial? Até 2019 era. E, na verdade, demonstrou que existem possibilidades reais de criar uma nova modalidade de estágio remoto. Lógico que algumas atividades, como saúde pública, enfim, tem algumas restrições. Mas outras podem realmente ter o sucesso e é exatamente o que está existindo. De um modo geral, o mercado de trabalho está evoluindo para um sistema híbrido, né? Presencial 3x2, 2x3, né? E o estágio também da mesma forma. Nós estamos fazendo agora uma retomada, né? De uma forma gradual, e aqui no estado do Mato Grosso, na verdade, está sendo até uma retomada mais rápida da atividade do trabalho, tanto que na unidade de Cuiabá, que congrega 141 cidades do estado do Mato Grosso, nós estamos chegando a quase 9.000 vagas ativas de estágio de aprendizagem. Sendo que o curso de Direito é um destaque, nós estamos hoje em atividade com mais de 2.300 vagas de estágio de Direito. Seja em órgãos públicos, seja em escritórios de advocacia e departamentos jurídicos de empresas. Então, em linhas gerais, Lídice, nós somos muito otimistas que nós estamos com uma retomada responsável, gradual, mais firme. As áreas que vocês têm mais vagas aí, que são geralmente divulgadas, administração, educação, direito, contabilidade, ensino médio, dessas vagas, né, que você citou aí em termos percentuais, são remuneradas
o que desse número é não remunerado também em estágio? Olha, no estágio é diferente do aprendiz. O estudante recebe uma bolsa auxílio, né? Que quem define essa bolsa auxílio, o CIE pode sugerir, mas quem define, por exemplo, um órgão público, né? Ele tem até pelo próprio orçamento, né? Ele define um valor em relação a isso, mais auxílio transporte, enfim, os benefícios. É o contratante, na Exatamente. verdade. Ele que define, por exemplo, uma empresa, ela define dentro da sua política de recursos humanos, né? O valor da bolsa auxílio, mas o estudante recebe um valor realmente que o termo é bolsa auxílio, não é salário. Diferente do aprendiz, sim, que é salário mínimo hora, que é recebido, né? E ele tem uma capacitação também em relação à aprendizagem. Então, assim, os dois são programas de inserção no mercado de trabalho, né? O aprendiz é na faixa etária de 14 a 24 anos, né? Pela legislação atual. E o estagiário, na verdade, nós temos inclusive pessoas que fazem estágio acima de 60 anos de idade, por exemplo, na área de direito, na área de contabilidade. As pessoas que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos num período anterior, estão realizando agora até para uma realização de sonho e vida pessoal. Então o estágio não tem um limite, né? Tanto que tem o famoso filme O Estagiário, né? O Robert De Niro, depois de aposentado, ele foi realmente passar a sua experiência para os mais jovens para incorporar realmente conhecimento e experiência no mercado de trabalho. É claro que a gente tem assim momentos diferentes da pandemia antes e depois, né? Mas essas pessoas que conseguem essas vagas de estágio, elas têm conseguido se inserir nesse mercado ou se manter, por exemplo, nessas empresas quando conquistam, né, essa vaga? Olha, o grande caminho do estagiário, e hoje nós temos aí referências absolutas na sociedade brasileira, né, de empresários, pessoas empreendedores que começaram o caminho pela porta do estágio. Né? O estágio é uma forma de retenção de talentos, inclusive. Né? Quando você tem uma política de recursos humanos, de renovação, de retenção de talentos, começa pelo estágio. Porque exatamente o jovem ele traz a genialidade das suas atitudes, né? Inovação, tecnologia. Isso é muito importante quando você tem um mercado em permanente evolução como é o atual. Uma boa parte desses estagiários, poderia falar com você, mais de 50%, eles são efetivados e aí têm suas carreiras nas empresas. Nós temos assim referências também na área pública, né? Deputados federais, senadores, governadores, enfim, desembargadores, que começaram exatamente pelo estágio, que é a porta de entrada no mercado de trabalho. Existe um momento atual, né, que a gente até conversou um pouquinho antes de gravar aqui, que é a medida provisória do governo, né, do federal, que está preocupando, né, vocês que atuam nessa área, os próprios estagiários. Eu gostaria que o senhor desse contextualizasse o que está sendo proposto, o que já está em vigor, né, nessa medida provisória e por que essa preocupação? Quais são as ameaças que recaem sobre, né, o estágio e a aprendizagem? Olha, essa medida provisória, Lídice, ela foi editada no dia 4 de maio pelo governo federal, né? Se encontra no Congresso Nacional, a medida provisória 1116, depois também saiu um decreto em relação à medida provisória. E por que nós entendemos que ela precariza mais ainda a aprendizagem e prejudica a aprendizagem? Porque ela, na verdade, ela acaba modificando o que tem de bom na lei 10.097, que é a lei da aprendizagem. E existe uma discussão no Congresso Nacional, um projeto de lei que está, inclusive o relator é o deputado Marco Bertaioli, que está sendo discutido no Congresso Nacional há 3 anos. É um aprimoramento da atual lei de aprendizagem. Então, ela precariza ainda mais, ela precariza de uma forma muito forte, descaracterizando realmente a aprendizagem, né? Criando, inclusive, modificando, inclusive, a duração do contrato de trabalho, restringindo, na verdade, o mercado de trabalho para o aprendiz. Então, nós vemos que essa medida provisória, que ela tem validade de 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60, esse é o teor da medida provisória, né? Mas nós esperamos, e o governo federal, nessa edição, já existia um diploma legal sendo discutido, não teria necessidade de ter mais uma medida provisória para discutir esse tema que já está sendo debatido há 3 anos no Congresso Nacional. Essa medida provisória, inicialmente, ela fala sobre fundo de garantia, creches e as mães para exatamente ter esses recursos do fundo de garantia para a manutenção dos seus filhos.
foi incorporado, na verdade, um capítulo em relação à aprendizagem, que, a meu ver, é, na verdade, totalmente desnecessária diante da discussão do Congresso Nacional. Nós esperamos que isso tenha, existe a comissão especial do Estatuto da Aprendizagem na Câmara dos Deputados, né, para que, na verdade, essa questão seja, de uma forma definitiva, resolvida para o bem dos jovens e para o bem do nosso país. A gente vê hoje, houve muito também, inclusive, dos jovens falarem bastante sobre formas de trabalho, né, ou formas de obter renda, inclusive assim com nomes, digamos, mais que tem um certo glamour, né, um job, né, e assim há até algumas lideranças, digamos, das redes sociais que incentivam, né, você procurar um trabalho independente, se é um freela, um job, mas assim, esse tipo de, né, olhando essa realidade tecnológica, digamos, né, de você conseguir ganhar dinheiro pela internet sendo um influencer, com essa realidade mais técnica, mais tradicional do direito do trabalho. Você acredita que esse tipo de tendência de precarização, que riscos isso pode trazer para o futuro, por exemplo, desses jovens? Porque hoje existe também uma reforma na Previdência que ainda está sendo muito debatida, né? Teria como depois retroagir caso se precarize de uma forma tão... até me fogem palavras, né? Mas acho que... Banalização. Isso, digamos. Pode ser, né? Banalizado. O que você... Olha, nós temos que separar assim. Existem, na verdade, quando você fala dos influencers, enfim, a questão do empreendedorismo, que o jovem é nato, até do brasileiro, né? De tomar uma atitude como essa, que pode realmente, uma ideia pode se transformar numa atividade profissional e aí no empreendimento realmente de sucesso, como nós temos visto várias das startups, né? Sim. Que na verdade são até fruto de ideias de jovens, às vezes até num café da manhã entre os amigos, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Do que na verdade uma precarização, aquilo que é apenas temporário, né? O que existe hoje também é um fenômeno que muitos jovens no Brasil e no mundo inteiro estão pedindo demissão dos seus empregos. Eles querem ter algum tipo de iniciativa, né? O estágio, quando você tem, na verdade, aproxima a escola e o trabalho, daí surgem essas ideias. Ele pode ser um empreendedor, um empresário de sucesso, né? De uma ideia original, na verdade, pode, assim, realmente as grandes empresas do setor de tecnologia americano começaram no quintal das casas, né? Exatamente isso. E pode ser apenas um período apenas. Mas tudo isso traz experiência e conhecimento. Eu tenho certeza que hoje o jovem, que é extremamente responsável, brasileiro, e sabe o grau de dificuldade que é ser inserido no mercado de trabalho, né? Ele pode, na verdade, transformar não isso uma ideia apenas passageira, mas sim realmente uma atividade profissional permanente e duradoura. Né? E o estágio ajuda muito para ele alicerçar esse caminho, essa trilha. Quais são as oportunidades que o CIE oferece quando a pessoa ela vai lá, ela se cadastra, né? Que tipo de orientações vocês levam, né, para os candidatos aí a estágio e a aprendizagem? Olha, os candidatos de estágio, hoje na verdade a gente está com uma transformação tecnológica no CIE, né? Então antigamente os estudantes iam presencialmente até o CIE, né? Hoje ele não precisa mais disso, ele pode fazer realmente o seu celular, através do aplicativo ou através do portal do CIE. Ele se cadastra, evidentemente quem faz a seleção dos candidatos são as empresas, né? Então o CIE seleciona dentro daquele perfil que a empresa orienta, né? Normalmente o RH da empresa tem muito contato com o CIE e aí é encaminhado dentro daquele perfil existente, a empresa faz a seleção. Mas evidentemente o CIE orienta, por isso que o nome é Agente de Integração. Integra as seguintes relações: instituição de ensino, empresa e o estudante, né? Por isso que é uma relação de agente de integração através da lei de estágio, né? De 2008, por isso que ele entrega nesse caminho essa aproximação entre a educação e o trabalho. E as empresas que quiserem oferecer vagas, como é que elas devem fazer para... Bom, as empresas, nós temos nossos consultores, nossas estruturas no Brasil inteiro, né?
Normalmente os consultores nossos procuram as empresas, órgãos públicos, mas elas podem procurar de uma forma espontânea o Centro de Integração Empresa-Escola, para que abra cada vez mais empresas, por favor, órgãos públicos, abram as vagas para os nossos jovens. Aqui em Mato Grosso, quais são assim as áreas que são mais oferecidas de vagas? Você falou do direito, né? Mas eu poderia, além do curso de direito, administração, ciências contábeis, pedagogia, são cursos assim da área humana, né? Da área de ciências humanas, mas são os cursos mais assim, mais fortes nessa parte. Diante de tudo que a gente conversou aqui, assim, tem algo que você acredita que precisa ser feito ainda para melhorar essa relação, né, ou esse mercado de trabalho? Olha, eu acho que nós passamos por um processo de transformação pessoal e profissional. Todos nós aprendemos muito durante esse período da pandemia, né? É uma reciclagem como seres humanos e como profissionais. O jovem ensina muito a quem é mais velho. E os mais velhos também ensinam aos jovens. Então, acho que a gente tem que aproximar esse mercado sem nenhum tipo de radicalismo, nenhum tipo de rancor, nada, e colocar o seguinte: uma nação, para ser forte, ela precisa de educação e trabalho. Esses são pilares do desenvolvimento de qualquer país. Eu coloco aqui como exemplo a Coreia do Sul, que na década de 60 tinha um PIB equivalente ao do Brasil. Só que eles tiveram o sucesso de ter planos de educação sucessivos. E hoje nós temos aí a Coreia, que é tecnologia, inovação, trabalho, inovação tecnológica, né? E o Brasil, nós ficamos um pouco ainda, o país, lógico. Nós estamos no estado do Mato Grosso, o agronegócio é um orgulho nacional, que realmente é um case de sucesso no mundo inteiro, mas nós temos que evoluir ainda mais. Diminuir as desigualdades sociais, a gente consegue diminuir através da educação e trabalho. Então, esse é assim, o recado que eu deixo a todos aqueles que possam colaborar para o fortalecimento da educação nacional, do trabalho e do nosso país. Bom, vamos reforçar então o site do CIEE, os contatos, quem quiser buscar vagas ou oferecer vagas, como manter contato com o CIEE nos estados? Aqui em Mato Grosso nós temos a nossa unidade, pode procurar o Lucas na unidade de Cuiabá, ou através do www.cie.org.br, nós temos o portal, e na verdade hoje a tecnologia também facilita bastante parcerias entre as entidades. Ok, muito obrigada pela sua presença, suas informações. Eu que agradeço, Lídice. Boa tarde a todos. Bom, nós conversamos com o Ricardo Melantônio, superintendente institucional do CIEE. Você pode então buscar informações, vou repetir aqui, a gente vai colocar aqui embaixo, ciee.org.br, e peço a você, compartilhe essa entrevista, principalmente com pessoas que você saiba que estejam procurando aí vagas de estágio, vagas que possam ser aprendizes, famílias, empresas que possam oferecer. Ajude a compartilhar boa informação. A nossa entrevista está no nosso canal do YouTube, no site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Na saúde, o cuidado avança. Com o programa Hora Estendida na Saúde, 5 UBSs já estão funcionando das 7 da manhã às 9 da noite. E a Prefeitura entregou a reforma das UBSs do Osmar Cabral, Ribeirão do Lipa, 1º de Março e Alvorada, com ar-condicionado e atendimento odontológico. A gente pode vir fazer qualquer tipo de tratamento próximo à nossa residência. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente.